A paz do Senhor, igreja. Vamos orar ao Senhor e eu peço que os irmãos intercedam pela minha vida. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor Jesus, para ouvir, ó Pai, a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. E nesta noite, Senhor, usa-me como boca Tua, Senhor. Que cada um que adentrou, Senhor Jesus, a esta igreja, a este templo, Senhor Jesus, com alguma dor, com alguma dificuldade, Senhor, que hoje coloque sobre o seu altar e que o Senhor transforme a vida de cada um. Usa-me, Senhor Jesus, na Tua presença. Eu te peço, Senhor, sou Tua serva. Eu me preparei, Senhor Jesus, mas faça, Senhor, o que o Senhor quiser. Eu sou Tua, Pai. É no Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Glórias a Deus. Que lindo, né, irmãos, esse cântico, eu gosto muito. Podem se assentar. Que eu habitarei na casa do Senhor, né? Então, que nós possamos ter esse desejo no nosso coração de sempre estar aqui. Olha que oportunidade, né, que o Senhor nos dá de vir à casa dele, engrandecer o nome do Senhor. Poucos têm essa oportunidade, se a gente for ver ao redor do mundo. E nós estamos aqui. Amém? Hoje é mês da mulher, né? Então, a diretoria da igreja, com o pastorado, né, o pastor e os presbíteros, fizeram essa proposta de colocar mulheres para ministrar a palavra do Senhor. E eu me sinto muito privilegiada por isso. É com muito temor e tremor que eu venho aqui. E eu agradeço a oportunidade e peço que os irmãos continuem em oração, né? Porque virão muitas outras mulheres aqui engrandecer o nome do Senhor e passar a palavra. O tema dessa noite é como lutamos as nossas guerras. Lá em Efésios 3:14, o primeiro versículo ele diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos. Os irmãos têm acompanhado os noticiários, né, o que tem acontecido ao redor do mundo, e a gente tem visto guerras, e não mais rumores apenas, né, a gente tem visto guerras de fato, e ao longo da história a gente vê isso acontecendo muito. E são guerras que eles lutam com armas de fogo, armas que ferem uns aos outros, que machucam toda uma geração, que prejudica, mata e traz tristeza a um povo, a uma nação. E aí eu pergunto, como é que o cristão luta as suas guerras? Como que nós, aqui da IAP Barreirinha, temos lutado as nossas guerras, nossas dificuldades, os nossos conflitos? Será que a gente tem usado armas que machucam o nosso próximo? Não armas de fogo, mas uma palavra, alguma coisa. Será que a gente tem usado esse meio para machucar? Ou a gente tem usado a arma mais poderosa do cristão? Quando eu recebi o convite, né, para ministrar nessa noite, eu fiquei, ai, que medo, né? É muita responsabilidade estar aqui na frente, ministrando a palavra do Senhor. E aí eu pedi para Alexandra um tempo, porque eu precisava orar, precisava falar com a minha mãe é minha líder espiritual. A gente conversa muito sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a igreja. E aí eu falei, ele me dá um tempinho aí para pensar, né? E aí, no decorrer dos dias, eu fui orando, porque era a única arma que eu tinha no momento. Eu só poderia orar e pedir para Deus o que Ele queria ministrar nessa noite. E aí, no transcorrer dos dias, eu preocupada, num momento de devocional, eu escutei uma canção que diz assim, o título dela é Minhas Guerras, e a canção diz assim: assim que eu luto as minhas guerras. E aí eu me perguntei, né? Eu acho que o Espírito Santo me perguntou, Hannah, como que você luta as suas guerras? E aí eu refleti, pela oração. Eu oro. Existe outra forma? Existe outra forma do cristão vencer as suas guerras a não ser pela oração?
De joelhos dobrados diante do Senhor? Eu acredito que não. Então, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios 3, 14, e agora nós vamos ler até o 21. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que em toda família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos pelo poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Paulo, nessa carta aos Efésios, ele ora por mim e por você. Ele intercede pela nossa geração. Lá, quase 2000 anos atrás, ele estava orando por mim e por você. Ele pedia para que Deus fortalecesse a gente, a Iape Barreirinha, com o poder do Espírito Santo. Ele pedia que Cristo habitasse nos nossos corações, porque só assim a gente seria forte, a gente entenderia o amor dele por nós. E o amor dele é infinito. E só assim nós seremos preenchidos pela plenitude do Senhor. E ele termina falando que, por mais que a gente ore, peça, deseje, Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Carol falou isso semana passada. Deus não é o Deus do pelo menos. Deus é o Deus do completo. Ele faz a obra. Amém? Nós sabemos que a oração é o meio de comunicação com o Pai. E Ele conquistou isso por nós, lá na cruz. Ele se entregou e o véu rasgou para que eu e você tivéssemos o livre acesso. A gente não precisa mais que o sacerdote ofereça o sacrifício. Eu posso chegar diante do Pai e pedir perdão para Ele. Olha que privilégio. Não preciso apenas pedir para o pastor orar por mim, o diácono, a diaconisa. Eu posso orar. E Ele vai me ouvir. Só que a gente já sabe, né? A gente tem a ferramenta, a gente tem a arma, a gente tem o canal. Mas será que a gente tem usado? Ou a gente tem reclamado, só falado com o irmão, poxa, tá difícil. E o joelho no chão, cadê? Será que a gente está tendo? Será que a gente está colocando as nossas dificuldades diante do altar? Desde criança, meus pais me ensinaram o prazer de orar, o poder da oração. Eu tive o privilégio de crescer num ambiente assim. Eu vi o poder de Deus agir na minha casa, na casa dos meus amigos, da igreja. Eu vi. A minha mãe, quando eu era pequenininha, ela tinha muita preocupação, né? Onde eu ia estudar e tal. E eu queria muito estudar. Eu era meio espertinha, assim, meio rapidinha, né? Nas coisas. E aí ela tinha medo, né? Onde eu pudesse estudar e tal. E aí ela orava, Senhor, onde eu vou colocar essa menina? E ela me ensinou a orar. E aí ela falava assim, que a minha escola, Jesus estava construindo a minha escola. E aí que Jesus estava na fase do acabamento, porque, né, não encontravam a escola e tal. Estava na fase do acabamento. Aí ela falava, Hannah, então você tem que orar, né? Porque Jesus está construindo, tem que terminar logo para você poder estudar.
e exercendo a fé da criança. Eu vejo que a Suzy faz isso com a Valentina. Os pais têm que incentivar os seus filhos a orarem. Se os pais não incentivam, as crianças crescem, viram adolescentes, adultos que não oram. A gente precisa orar, e é desde pequeno, gente. Durante a faculdade, para entrar na faculdade, para sair da faculdade, eu vi que Deus estava lá, a gente orava. Foi fruto de oração. O meu emprego é fruto de oração. O meu casamento é fruto de oração. Inclusive, a minha mãe também, falava assim, Hannah, você tem que orar pelo seu futuro esposo. Você não conhece ele, mas você tem que orar. Ministre bênção sobre a vida dele. A bênção. Glória a Deus. É bênção mesmo. Então, a gente tem que orar. Ministrar bênçãos. Deus ouve. E além desses exemplos, que eu acredito que todos aqui têm, a Bíblia mostra exemplos de homens e mulheres que se dispuseram, que se colocaram na brecha e intercederam uns pelos outros, não apenas por eles mesmos, mas intercederam por uma nação, e Deus ouviu. Abraão, por exemplo, ele intercede pelo primo dele, por Ló. Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra, Sodoma. A cidade seria destruída. Abraão teve um encontro com o Senhor e ele não perdeu a oportunidade. Ele falou, não, eu vou interceder, eu vou pedir. Eu tenho esse poder nas minhas mãos, eu posso interceder por ele. E aí ele se encontra com o Senhor e ele fala, Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor ainda vai destruir? Daí ele, não vou destruir. E a conta vai diminuindo. 40, 30, 10. E Deus mudou a história de Ló. Ele tirou Ló de lá, através da oração, da intercessão. Jacó lutou com Deus. E ele falou assim, eu não te deixarei ir, se não me abençoar. Ele foi ousado, mas ele orou e ele recebeu a bênção. Moisés, ele intercedeu pelo povo. O povo tinha pecado contra o Senhor e o Senhor estava com fúria. Ele ia destruir, não tinha mais jeito. Ele ia começar a geração a partir de Moisés. E aí Moisés vai lá, não, Senhor, eu me coloco na brecha. Perdoa o povo. Se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro. Ele foi ousado também. Ele se colocou na brecha, ele orou e Deus reverteu a história. Ana se colocou de joelhos diante do Senhor porque ela não tinha filhos. Senhor, eu estou envergonhada, eu não tenho filhos. Ela ora, ela clama, ela chora diante do Senhor. E ela é mãe. Ela foi mãe de Samuel, um dos maiores profetas daquela época. Ezequias, ele orou diante de uma sentença de morte. Ele tinha uma úlcera, médicos já não tinham mais solução para ele. E ele se encosta na parede e ele clama, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus dá 15 anos de vida a mais para ele. Isso não é o poder de Deus? Isso não é a oração? Nós vemos diversas histórias. Daniel, na cova dos leões, o Senhor fecha a boca dos leões quando Daniel ora. Paulo, o maior evangelista, ele orava em todos os lugares, na prisão, na praia, no naufrágio, ele orava. E Deus o abençoou. Os discípulos ficaram em Jerusalém e oravam. E o Senhor deu-lhes o batismo com o Espírito Santo. Os crentes da igreja primitiva, eles oraram porque eles queriam pregar a palavra do Senhor com ousadia. E Deus concedeu e a igreja chegou aqui. A igreja é movida pela oração. João Augusto da Silveira, ele orou. Ele no seu quarto, ele se colocou diante do Senhor e ele falou, Senhor, eu não quero morrer sem passar por essa experiência, sem saber se isso é verdade. E ele foi batizado com o Espírito Santo, ele orou e Deus respondeu. Glória a Deus, e nós somos frutos daquela oração feita lá atrás, lá em 1932. Nós estamos aqui porque ele orou e ele teve fé. Glória a Deus por isso. Então a gente vê que a igreja precisa orar. E a gente só vai encontrar plenitude
através da oração. Só entenderemos o amor de Deus se estivermos de joelhos e fortalecidos com o Espírito Santo. E o que a gente quer para a igreja? A gente não quer batismo com o Espírito Santo? A gente não quer avivamento? A gente não quer transformação? Queremos uma igreja cheia, o Ministério Jovem quer um culto cheio. Mas não apenas com pessoas, mas nós queremos pessoas que estejam cheias do Espírito Santo, o avivamento. A gente quer ver, e a gente já começou a ver, amém? Glória a Deus. Mas a gente tem que colocar diante do altar do Senhor, porque sem oração a gente não vai conseguir. Se a gente não se ajoelhar diante do Senhor e pedir todas essas coisas, pedir o batismo com o Espírito Santo, pedir o avivamento para a igreja, a gente vai continuar caminhando. Mas a gente precisa ser ousado, a gente precisa pedir. A oração é a base do avivamento na igreja. A gente só vai viver o extraordinário se a gente orar. A gente precisa buscar. A gente não pode ficar confiado apenas nas experiências do passado que os nossos pais tiveram, falando para os jovens, né? Que falam dos grandes encontros e o nosso grande encontro. A gente tem que colocar o nosso joelhinho no chão. Não tem outra alternativa. A gente precisa buscar hoje a experiência com o Senhor. Muitas vezes a gente teme não ter fé suficiente para orar por talvez um casamento fracassado, por uma dor, uma doença, uma situação desagradável. Contudo, esses medos que a gente tem que colocar de lado. Porque a Bíblia, ela afirma que milagres são possíveis se houver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus falou isso, que nós seríamos capazes de mover montanhas se a gente tivesse essa fé. Então eu te convido a exercitar a sua fé. A sua fé só vai se desenvolver à medida que você orar. Na oração você terá experiência com o Senhor. E eu não digo assim, aquela oração de protocolo, né? Quando a gente acorda, almoça e vai dormir. Esse é o básico. Mas eu estou te convidando a fazer aquela oração lá no seu quarto. A fechar a porta do seu quarto, abrir a palavra do Senhor e colocar os seus joelhos. Orar por cada um dos nossos irmãos. Cada um tem aqui uma dor, uma dificuldade. A gente tem que orar porque a gente é igreja. A gente tem que orar uns pelos outros. Se a gente ora uns pelos outros, a gente vê a diferença. E a gente já viu essa diferença. A gente não viu isso na vida do tio Jonas, do presbítero Paulo. A gente não orou e Deus tem cuidado dos teus filhos. A gente vê isso na igreja, a gente não pode parar. A gente não pode parar de orar. Moisés, ele, em uma das batalhas na conquista da terra, ele estava intercedendo pelo povo. E o exército estava lá lutando, e enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, eles iam vencendo. Se Moisés abaixava a mão, o inimigo vencia. O que a gente aprende aqui? Que quando a igreja ora, Deus vence por nós. Pedro estava preso sob sentença de morte. Tiago já tinha sido morto. Que grande aflição. Ele ia morrer. O que a igreja faz? Vamos orar. Vamos orar. E a Bíblia diz que havia oração incessante a favor dele. O que acontece? Deus manda o anjo para desatar as correntes e abrir as cadeias. Glória a Deus. O anjo foi buscar ele. Você está precisando que o anjo vá te buscar? Coloque o seu joelho no chão e ore. Quando Pedro chega lá na casa, né, o servo vai atender ela, fecha a porta, porque ela não acreditou. Nossa, tão rápido, a gente estava orando aqui e Pedro apareceu, como assim? Deus é assim, irmãos. Deus responde às nossas orações. Ele vence por nós.
A gente vê isso, glória a Deus. Deus muda as circunstâncias para a glória do nome dele. A oração capacita e muda as circunstâncias da nossa vida pessoal. Em Salmos 50, 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. Deus aqui coloca uma ordem para mim e para você, que no dia da angústia, você tem que invocar o nome dele. E ele te dá uma promessa. E eu o livrarei. E aí, no final, você vai glorificar o nome do Senhor. Não foi isso que a gente aprendeu ontem? A mulher que estava encurvada, Jesus a cura. E o que ela faz? Ela louva ao Senhor. Quando a gente está de joelhos diante do Senhor, a gente está olhando para cima, porque a gente está entregando na mão do Todo-Poderoso. Só Ele tem o poder de transformar a minha e a sua história. As nossas circunstâncias é o Senhor. Eu não sei pelo que você tem passado, mas aqui a gente tem uma instrução muito clara, que Deus reverte situações mais difíceis e até mesmo impossíveis. É de joelhos dobrados que acionamos o braço do Deus Altíssimo e Ele muda as circunstâncias. A música que eu escutei no momento do meu devocional, ela fala assim, que pode até parecer que você está cercado, mas sou guiado e guardado por ti. Se você está diante de situações, de guerras, se você está passando por um momento difícil, lembre-se, quem pode lutar as suas guerras é o Senhor. Coloque o seu joelho diante do Rei dos Reis, o Rei dos Exércitos, e Ele vai reverter até situações mais difíceis ou impossíveis. Jesus, no seu momento que antecedeu a sua morte, Ele estava em oração. Ele estava no Getsêmani orando. Ele e alguns dos discípulos mais próximos. A alma dele estava profundamente triste e com medo. Ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia o que ele ia sofrer, e ele só podia ir diante do Pai. Ele foi diante do Pai e ele perguntou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas nós sabemos que ele precisava passar por aquilo. Mas mesmo assim, ele estava com dor. E ele fala: Senhor, seja feita a tua vontade. E ele ora, e ele vigia, e ele ora, e ele ora. Só Deus poderia tirar aquela angústia que ele estava sentindo. Então, Jesus se levanta. Mas quando ele se levanta, aquela angústia que ele estava sentindo não existia mais. Porque ele foi firme, ele sabia do propósito que ele tinha, que era para me salvar e te salvar. Ele foi firme, ele foi transpassado por todas os nossos pecados. E o castigo que estava sobre ele me deu a paz. Ele te deu a paz. Ele te deu a paz da sua guerra. Ele sofreu tudo na cruz. Então, quando ele levantou firme, sabendo que ele estava cumprindo o propósito de que Deus tinha dado para ele. Então, quando nós oramos, ele remove as nossas dores e vence as nossas guerras. Por esta causa, eu me ponho de joelhos.
Foi isso que o apóstolo Paulo fala. Então, qual que é a sua causa hoje? É um emprego? É uma tristeza? É uma dificuldade? Eu não sei o que você tem passado. Mas eu sei que o Senhor, Ele pode te ajudar e tirar essa dor do seu coração.